Gente, boa noite, é muito bom estar aqui com vocês. Acredito que todos que estão aqui me conhecem, já tem uns dias aí, umas semanas que eu tô sem fazer a live, aconteceram várias coisas nesse período. Na última teve um imprevisto, eu não consegui fazer, mas a gente pode começar a nossa live hoje, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o colágeno, né? Que é uma proteína aí, riquíssima, né? Muito abundante no nosso organismo, que a gente não consegue viver sem ela, né? E é dita proteína da beleza porque ela faz entre suas funções estrutura, dá firmeza para nossa pele. Então, como a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho de colágeno para vocês, deixa eu só me organizar aqui. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que às vezes a gente pode ter aí algumas dificuldades, inclusive para tratamentos de rejuvenescimento, e aí as pessoas não sabem por quê, fazem vários estímulos, mas não sabem por que o paciente não tem uma resposta boa. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso também, tá? Então, basicamente, para quem não me conhece, eu vou deixar essa live salva. O meu nome é Rebeca Gondim, eu sou esteticista e cosmetóloga. E aqui nesse perfil eu ensino profissionais a serem referência em limpeza de pele com 100% de confiança. E toda quarta-feira, às 20 horas, a gente está retomando aí as nossas lives, sempre com conteúdos relacionados sobre pele, saúde da pele e limpeza de pele, tá? E alguns procedimentos, tudo voltados para a estética facial. São lives direcionadas para esse público, tá? Os profissionais de estética, mas que nada impede que os clientes e os consumidores possam também estar cientes dentro do que a gente fala, tá bom? Então vamos lá. O colágeno, gente, ele é uma proteína extremamente abundante no nosso organismo. E o que a gente pode dizer, quando a gente vai falar do colágeno em si, a gente precisa entender um pouquinho da fisiologia dessa pele, né? Da nossa pele. Para que a gente possa estar entendendo, inclusive, quando eu falar mais à frente sobre a questão do próprio processo de rejuvenescimento, né? Que é uma coisa que a gente se interessa bastante. Então, a nossa pele, eu digo que ela começa daqui até a pontinha do pé. Então, assim, é considerado o maior órgão do corpo humano. Ela é considerada em extensão, né? Em peso, bem pesada também, em torno de 7 quilos um adulto. A pele pesa mais ou menos isso, uma pele seca, né? E aí, a gente tem que pensar que essa pele, ela é dividida em 3 camadas, né? Alguns autores vão dizer que são 2 camadas principais, outros vão dizer que são 3 camadas, incluindo a hipoderme, que já é um tecido bem mais profundo. Então, de uma forma resumida, que eu não vou falar aqui da fisiologia em si, mas eu preciso falar um pouquinho para vocês da derme, que é essa segunda camada. Então, a primeira camada é a camada de epiderme, que é subdividida em 5 subcamadas, e é basicamente camada de proteção, é a camada mais externa que a gente consegue ver. Na segunda camada, a gente tem a primeira e tem a segunda, é uma camada que eu digo que é como se fosse a sustentação, né, para essa primeira. A primeira ela vai ser barreira, basicamente, vai proteger contra a radiação, vai proteger contra micro-organismos, vai proteger contra lesões, impactos e vai fazer também com que a água da nossa pele ela não evapore, porque por ser barreira e ter uma característica bem lipídica, e a gente sabe que água e óleo não se repelem, não se misturam, a água do nosso corpo ela entra em contato com essa parte mais oleosa, né, da superfície da pele, e acaba voltando. Quando a gente tem uma dificuldade nessa primeira camada de barreira, a gente tem tendência a ter peles aí, inclusive, ressecadas, desidratadas. Então, na segunda camada, a gente vai ter uma camada de sustentação. E aí a gente pode dizer que a formação da derme tem basicamente uma única célula, que é o fibroblasto. Então, o nosso foco, né, quando a gente vai falar de colágeno, a gente tem que entender que o fibroblasto é uma célula que ela praticamente compõe toda a derme, essa segunda camada, tá? E aí esse fibroblasto ele vai produzir o quê? 3 estruturas importantes. Vai produzir o colágeno, que é o que a gente vai estar falando hoje, a elastina e os glicosaminoglicanos. Basicamente é isso. E aí, essas proteínas tão importantes, elas vão fazer o quê? O colágeno vai dar firmeza para essa pele, maleabilidade para essa pele. A elastina vai dar a parte de elasticidade, quando eu puxo a minha pele que ela volta, ela tem uma elasticidade graças à elastina. E toda essa parte de hidratação e volume da minha pele, ela é dada pelo ácido hialurônico, né? Que é a principal glicosaminoglicano. Então, quando a gente fala de colágeno, o que é que eu preciso entender? Quanto mais
mais jovem é a pessoa, que a gente vai ter aí mais de 22 tipos de colágeno no nosso corpo. É a proteína mais abundante no nosso corpo. Então, a gente vai ter vários tipos de colágeno. Não estou falando de um colágeno específico, mas quando eu quero falar de rejuvenescimento, eu falo do colágeno tipo 1. Quanto mais jovem a pessoa é, mais colágeno tipo 1 ela vai ter, tá? Então, a gente precisa entender algumas questões para quando eu acompanhar o meu paciente e for fazer algum procedimento de rejuvenescimento ou fazer com que ele tenha algum estímulo de colágeno, eu tenho que saber diferenciar qual é o colágeno que eu preciso estimular naquele procedimento e quando ele vai envelhecendo, isso significa o quê? Então, ao longo dos anos, a gente tem essa célula que é o quê? Ela estimula essa produção de colágeno, tá? Na juventude a gente tem bastante colágeno, tem uma pele mais viçosa, mais hidratada, mais elástica, porque nós temos essas três estruturas. Ácido hialurônico, que faz parte dos glicosaminoglicanos, a elastina e o colágeno. Essas três estruturas formadas pelo fibroblasto vão compor o que a gente chama de MEC, que é matriz extracelular, que é uma rede tridimensional. É como se fosse estruturas, ela é ramificada, tá? Nessa derme, que é essa segunda camada, e aí essa estrutura vai segurar uma primeira, que é a epiderme. Então, eu preciso que essa MEC, essa matriz extracelular, esteja bem firme, bem organizada, para que esse telhado, que é a epiderme, ele não fique, sabe, com descidas, com subidas ele fica lá todo organizado, quando tem o quê? Uma base organizada, firme. E é por isso que no processo de envelhecimento, quando a gente tende a diminuir a produção dessas proteínas, quando o fibroblasto, ele não passa mais a ser um fibroblasto ativo, ou seja, ele não produz, ele não realiza a sua função, a gente vai ter um comprometimento em quê? Em MEC, em matriz extracelular. E o colágeno, como um dos componentes, se ele também não é bem produzido, se ele tem uma deficiência de colágeno, o que é que vai acontecer com a nossa pele? A gente vai estar aí fazendo o quê? Com que essa pele tenha sulcos e rugas, que é o aparecimento da velhice, né? Das rugas em si. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que quando eu vou fazer por exemplo, um procedimento de microagulhamento, que eu vou querer estimular o colágeno que eu estou focada em estimular é o colágeno tipo 1, que é o colágeno que traz a característica de firmeza para a minha pele. Eu não sei se vocês sabem, mas o processo de cicatrização da pele, ela é feita na derme, ou seja, na segunda camada, e é 100% dependente de colágeno. Mas não vai ser o colágeno tipo 1. Para o colágeno de cicatrização é o colágeno tipo 2. Só para vocês terem uma noção, que são mais de 22 tipos de colágeno, que a gente tem que saber qual é que a gente tá focando, tá? Então, só para seguir aqui meu raciocínio não me perder, então, a gente já sabe que o fibroblasto é uma célula basicamente única na epiderme, e essa célula ela vai produzir essas três substâncias, essas três proteínas, tá? Glicosaminoglicanas, elastina e colágeno. Vão dar firmeza, maleabilidade, elasticidade, volume e hidratação para minha pele, tá? E aí, o fibroblasto, ele só produz isso, tá? Ele também, ao mesmo tempo que ele produz essas estruturas, essas substâncias, ele também produz as metaloproteinases. Ele também produz as metaloproteinases. E o que danado é isso? O negócio tá começando a ficar difícil. Na verdade, não tá, não. Como eu falei pra vocês que quando a gente se corta, né? E a gente tem uma lesão e precisa de um processo de cicatrização. Essa cicatrização ela vai passar a partir da derme, né? Onde vai ter essas estruturas. E aí, uma pessoa, por exemplo, que leva um corte normal, tá? Levou uma topada, cortou lá o dedo. O próprio organismo vai fazer esse processo, né, de reorganização desse tecido. Mas, se for uma pessoa que não tenha um controle nessa renovação tecidual, ela vai o quê? Produzir mais tecido do que precisa, formando o quê? Duas características de tecido, que é a queloide e é o que? A cicatriz hipertrófica. A queloide é aquele corte que extravasa a linha do corte, né? Você tem um corte mais ou menos aqui, e a queloide ela vai a cicatriz ela vai tomando conta de uma área além daquilo que foi cortado. Enquanto que a hipertrófica é uma cicatriz que ela vai ficando alta, mas sempre acompanhando o corte.
Só para vocês terem, né, só para diferenciar. Mas assim, então o que é que o fibroblasto ele também tá ali, né, produzindo? As metaloproteinases de matriz, que são o quê? Enzimas, né? A metaloproteinase são enzimas que vão degradar essa proteína, ou seja, controlar essa proteína para que a gente não tenha aí um exagero de tecido, né, que seja feito, você faz um estímulo e ele seja de forma que não tenha uma contenção, digamos assim. Só que o que é que acontece? Quando a gente vai envelhecendo, esse processo, ele se dá de uma forma muito mais intensa. A gente passa, por volta dos 25 anos, a gente já dá uma diminuída nessa produção de colágeno, tá? Das proteínas de uma forma geral. Mas aí, focando no colágeno, a gente diminui essa produção, tá? E aí, minha gente, eu diminuo e tenho um estímulo maior, né, das metaloproteinases. Ou seja, se eu tenho enzimas que degradam esse colágeno, né, que estão o tempo todo quebrando esse colágeno para que ele não se prolifere, e eu tenho uma diminuição dessa produção, eu vou ter um déficit aí. Então, eu tenho muita enzima que vai destruir o colágeno, tá? Quanto mais eu envelheço, mais eu tenho esse estímulo dessa enzima e eu vou ter menor produção de colágeno. E vai desencadear no processo de que rugas, linhas de expressão de uma forma geral. Então, é importante que a gente saiba que, por exemplo, Rebeca, todo mundo então vai envelhecer igual, porque todo mundo produz metaloproteinase, todo mundo produz colágeno e com o passar do tempo a gente vai ter uma produção de colágeno diminuída, normal para todo mundo, não tem, só se for uma pessoa que esteja a nível patológico, uma doença que produza mais colágeno quando envelhece, mas o certo é que quanto mais você envelhece, mais você vai diminuir essa produção do colágeno e mais você vai ter um estímulo das metaloproteinases, fazendo o que? A degradação desse colágeno. Então, minha gente, é importante que a gente saiba que para produzir o colágeno, a gente tem basicamente 3 etapas, para a produção do colágeno, que é uma fase inicial, que ela é feita o quê? Através de um estímulo do fator de crescimento TGF-beta. Um parêntese aqui, quem não conhece o TGF-beta, mas eu acredito que a maioria dos profissionais de estética devem conhecer, são fatores de crescimento, por exemplo, que a gente utiliza muito quando a gente vai microagulhar para rejuvenescimento. Por quê? Porque o TGF-beta é um cofator para a produção do colágeno. Então, ele vai, esse fator de crescimento, né? São 3 fases. A primeira depende do TGF-beta. Então, o TGF-beta sinaliza para quem? Quem é a célula que produz o colágeno? O fibroblasto. Então, ele sinaliza para o fibroblasto produzir. Então, lá dentro da célula a gente tem o primeiro estímulo. E fora da célula a gente vai ter mais 2 estímulos, tá? E uma coisa que eu não sei se vocês sabem, depois vocês respondam aqui pra mim. Vocês sabiam que a vitamina C, ela é essencial para a produção de colágeno? E é por isso que a gente também utiliza a vitamina C no skincare do nosso paciente quando a gente quer rejuvenescer? Quem sabia aí? Fala pra mim. Deixa eu beber um pouquinho de água. A vitamina C, ela... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu trouxe um colágeno pra vocês. Eu trouxe um colágeno, ó. Isso aqui, vou explicar como é que o colágeno funciona. Isso aqui é um colar de pérolas, verdadeiro. Isso aqui, minha gente, esse colarzinho de pérola aqui vai estar representando o meu colágeno, né? Como eu falei pra vocês. O colágeno, ele é uma proteína, uma macromolécula, tá? Esse aqui é o meu colágeno. Só que, o que é que acontece? O colágeno, ele tem uma tríplice hélice. Eles são proteína é uma junção de vários aminoácidos, tá? Então aqui eu tenho, vamos dizer aqui, uma macromolécula, que é uma proteína, e cada bolinha dessa pérola aqui é um aminoácido. Então vamos supor que daqui até aqui eu tenho vários aminoácidos, várias bolinhas, né, grudadas, formando uma proteína. O colágeno são 3 linhas dessa aqui, é como se fosse isso, ó. Eu queria que esse colar abrisse pra mostrar pra vocês 3, porque aqui aparece 4, né? Deixa eu tentar mostrar. Tô toda enrolada com essas pérolas, mas deixa eu mostrar. É como se fosse isso aqui, ó. O colágeno são essas 3 tirinhas aqui enroladas, que a gente chama de tríplice hélice. Quem faz essa tríplice hélice é a vitamina C, tá?
como se a vitamina C grudasse essas 3 tirinhas, tá? 3 proteínas e formasse aqui o meu colágeno. Então, o colágeno é uma estrutura em tríplice hélice que dá o quê? Ele é maleável, ele não estica, tá? Ele não dá elasticidade, ele é maleável, dá sustentação para minha pele e dá essa maleabilidade. E aí, quando a gente começa a produzir colágeno, né? Eu tenho várias estruturas, eu preciso, na minha produção de colágeno, ter a vitamina C. São todas as vitaminas C, eu tô falando vitamina C tópica também, tá? Quando a gente vai fazer o rejuvenescimento do meu paciente, é importante que ele faça o uso da vitamina C. A vitamina C tem vários benefícios, mas por que na produção do colágeno? Ela é cofator. Sem vitamina C, na minha derme, eu não tenho produção de colágeno. A gente tem que botar isso na minha cabeça, na cabeça de vocês. Por quê, Rebeca? Porque depende dela, junto com zinco e outros minerais, para que tenha essa estrutura em tríplice hélice, certo? Outra questão aqui, como eu falei para vocês que o colágeno é uma tríplice hélice, né? E essas 3 tiras, digamos assim, elas são o quê? Maleáveis e são o quê? Firmes, são fortes, são estruturas fortes. Por isso que dá firmeza para a minha pele, é o colágeno que dá a firmeza. Quando a gente consome muito açúcar, o que é que acontece? O açúcar gruda nas extremidades dessa proteína, endurece e a gente chama de glicação. Não é o açúcar propriamente dito, é a glicose, né? Então, a glicose, ela gruda nessa estrutura e vai grudando e vai caramelizando ela. Inclusive, pessoas que têm a pele glicada, que consomem muito açúcar, têm tendência a ter uma pele mais amarelada, mais manchada. Isso é devido ao quê? Ao processo de glicação. Todo o processo de glicação, de inflamação, ele vai entrar no colágeno, né? Vai degradar esse colágeno, essa proteína importante para a sustentação, para a firmeza, acelerando o processo de envelhecimento. Então, quando eu falo assim, a gente já produz as metaloproteinases de matriz, a gente tem a produção do colágeno, mas quando eu vou, a partir dos meus 25 anos, eu já não tenho aquele pico de estímulo de colágeno, né? Vamos botar 30 anos aí. Então, 30 anos eu já tô tendo uma queda na produção de colágeno e eu tô o quê? Sempre estimulando as minhas metaloproteinases de matriz, tá? As metaloproteinases. Então, eu vou ter um déficit de colágeno e muita metaloproteinase, muita enzima que vai degradar esse colágeno. E aí, se eu ainda faço, fora isso, uso de açúcar, faço uso de cigarro, de álcool, não uso protetor solar, se meu paciente ele não tem nenhum tipo de cuidado com essa pele, não ingere uma quantidade adequada de água, faz uso de refrigerante, consumo de refrigerante, tudo que vocês podem inflamar. O açúcar, ele inflama muito o nosso organismo, né? Então, se ele não tem todos esses cuidados, né? E aí, o que é que acontece? Todo mundo vai produzir colágeno e todo mundo vai produzir a metaloproteinase. O fibroblasto é igual para todo mundo. Mas essas pessoas que não têm o cuidado, esse colágeno, ele é muito mais degradado de forma rápida, acelerada. Por isso que você vê pessoas, lógico que tem a genética também envolvida em vários tipos, né? De pessoas e tudo. Mas a pessoa que não tem o cuidado com a pele, que não tem a mínima cautela, ela tem uma tendência a ser mais envelhecida. Então, a gente nem fala mais essa questão do etarismo da idade, porque tem pessoas hoje que chegam aqui, por exemplo, na estética, com 20 e poucos anos, com muita linha de expressão na testa, às vezes uma pele muito desidratada, que não era para estar fisiologicamente, se ela cuidasse, né? Vamos deixar a questão da genética, mas assim, o cuidado, ele é essencial. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Se eu vou tratar o meu paciente, eu preciso o quê? Dar para ele estímulo para que ele possa ter esse cuidado diário e ter a suplementação correta. E aí, quando a gente fala de suplementação de colágeno, existe uma polêmica muito grande, que é justamente a suplementação do colágeno oral. Quem aqui faz uso de colágeno oral? Que tem o colágeno hidrolisado, tem os peptídeos bioativos de colágeno, tem o verisol, tem o peptano, tem outro que eu sempre esqueço o nome. Então, são o quê? Proteínas, né? Que você tá fazendo o quê? Esse consumo, porque é assim, gente. Antigamente se usava muita proteína. Só que a proteína, como eu tô falando, é o quê? Uma macromolécula. É uma molécula grande. A proteína não é isso aqui, né?
A proteína é um conjunto de aminoácidos. Todas essas bolinhas são aminoácidos. Juntos vão formar a proteína. Quando eu consumo essa proteína, eu preciso o quê? Vou fazer o processo de digestão. E digestão é justamente a quebra de macromoléculas. Já faz parte. Aí você consome um alimento, então o seu organismo já começa a digestão pela cavidade oral, vai descendo pelo esôfago, vai para o estômago, depois para o intestino. Tem todo um processo aí da digestão. Que é o quê? A quebra desse alimento, dessa macromolécula, em que estruturas menores para poder fazer a digestão. Eu vou ter ali células no meu estômago para poder absorver. Depois que absorver, isso vai para onde? Corrente sanguínea distribuída pelo meu corpo. Esse é o processo de digestão. E com as proteínas não é diferente, tá? Então, quando você pega um colágeno normal, vamos pegar aqui uma estrutura de colágeno, tá? Então, só aqui tem tríplice S. Eu peguei um colágeno normal e eu vou consumir o colágeno, o que é que vai acontecer? O meu organismo, ele vai o quê? Fazer a digestão, que ele não vai conseguir consumir o colágeno e vai para colágeno, é assim. Então, ele vai fazer o quê? A quebra desse colágeno, como eu pegasse cada bolinha dessa e separasse. Então, vai ser o quê? Vai quebrar ficando o quê? O colágeno virou o quê? Aminoácido. Quanto vai poder quebrar para poder ser absorvido? Nas células, que é os endotélios, né? Na célula do estômago. Então, a gente vai ter as proteases, que são proteínas, são as enzimas que vão degradar essa proteína. Então, isso já é automático, tá? Então, você vai fazer todo o processo lá fisiológico da digestão. Só que quando você absorve essa proteína e você quebra ela em aminoácidos, ou seja, essa corrente, né, de pérola, eu quebro, deixo só as bolinhas para poder ficar menor, eu poder absorver. Quando isso vai para a corrente sanguínea, ele pode ser aí distribuído no meu corpo e formar qualquer proteína. Não quer dizer que vai ser colágeno. E aí é que tá o pulo do gato. Porque se fazia muito isso, e aí as pessoas, né, diziam que uns diziam que funcionava, outros diziam que não funcionava, mas vale ou não vale a pena consumir o colágeno? Existe uma polêmica muito grande, mas já se sabe, inclusive, que quando você consome o colágeno e ele é quebrado em aminoácidos, ou seja, eu consumi a proteína grande, eu quebrei ela em pequenas bolinhas, né, a proteína virou aminoácidos, que são as bolinhas soltas, e aí, quando você absorve, ele é distribuído pelo organismo, né, pela corrente sanguínea e é transformado em proteína. Mas essa proteína não era necessariamente colágeno. E aí se descobriu, então, um processo diferente. Se descobriu que existe um tipo de colágeno que você pode fazer a absorção, o consumo dele, e você vai fazer o quê? Ter uma absorção a nível de colágeno, que são os di e tripeptídeos. Anota aí para vocês não esquecerem. É qualquer colágeno que eu vou absorver e vai virar colágeno para o meu corpo? Não. Eu vou ter que fazer o quê? O consumo de peptídeos ou diotripeptídeos, que vão ser o quê? Quando eu consumir, é como se eu pegasse o seguinte, ó. O que é o diotripeptídeo? Aqui eu tenho uma proteína, uma macromolécula, e eu já sei que meu organismo não vai absorver isso aqui. Ele não vai absorver. Então, o meu organismo vai fazer o quê? Ó? Vai quebrar, vou ter a protease, que é uma enzima que vai degradar essa proteína, e vai pegar essas pérolas todas e vai soltar elas para que eu possa absorver. Meu organismo vai absorver, quando absorver, aí eu vou fazer tal proteína, vou fazer tal proteína. Não vai fazer colágeno necessariamente, certo? Agora, quando você consome um colágeno já quebrado, ou seja, já hidrolisado, você consegue ter uma absorção. Porque você já absorve ele, não a nível de aminoácido, mas a nível de colágeno. Só que em forma de ditripeptídeo. Vocês entenderam? Então, eu vou consumir, em vez de pegar e quebrar toda a minha corrente, eu já vou consumir ele em di ou em tri aminoácidos, que são os peptídeos. Vocês entenderam? Então, já se sabe se tem células endoteliais que fazem essa absorção, não vou lembrar do nome das células, mas já fazem a absorção do ditripeptídeo. Então, quando eu consumo eles,
eles vão diretamente pela corrente sanguínea chegar no meu fibroblasto e vai dizer, ô querido, produz colágeno. Entendeu? Por isso que pessoas que usam os peptídeos bioativos de colágeno percebem, e não é placebo não, tá? Percebe melhora no cabelo, percebe melhora nas unhas e percebe melhora na pele. Então, se você tem aí um paciente que precisa fazer um estímulo para rejuvenescimento, usa os artifícios, os procedimentos em cabine, mas também usa os recursos de suplementação, tá? Vocês entenderam? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar que eu vou tentar responder a dúvida de vocês. Eu tô com aqui, não estou ganhando nada com isso, não vou nem mostrar a marca, mas aqui eu tenho um exemplo para vocês de um peptídeo que é o Verisol. Verisol é o nome do peptídeo bioativo de colágeno, é uma marca, porque tem várias indústrias, né, que produzem, mas eu tô até cobrindo aqui, besteira. Mas você pode manipular, tá? Para o seu paciente pedir para manipular. A dosagem terapêutica do Verisol é 2,5 gramas mínima, é a dosagem dele. O Peptan, se eu não me engano, é 9,5, tá? Essas dosagens são aquelas dosagens para o paciente tomar, ou você também, eu mesmo tomo o meu. Você pode fazer a suplementação dele, para quê? Para sinalizar para o seu fibroblasto que está lá sedentário, envelhecido, preguiçoso, que ele precisa produzir mais colágeno para dar firmeza e elasticidade. Lógico que tem um cofator aí, que se a pessoa não fizer, não adianta nada. Porque, minha gente, tudo vai ter que ter uma sinergia aí. Então, funciona, Rebeca? Funciona. Vale a pena investir? Vale, porque o investimento não é tão caro. Por exemplo, esse pote aqui, ele já vem, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o que é? Não sei se dá pra ver, mas não vai dar pra ver não. É um pozinho branco, ó. Ele vem aqui dentro, ó. Tá vendo? Um scoopzinho, é um medidor. Esse medidor, ele já vem na dosagem certa. Então, aqui tá, ó. O medidor, você enche o scoop e vai diluir em suco, geralmente tem um sabor, então você coloca ele em água. E ele dá um scoop para você tomar, para o seu paciente tomar à noite. E aí ele vai fazer o uso. Ah, Rebeca, tem a Renovib, tem a não sei o que. É bom, se tiver na dosagem lá, for Verisol, 2,5, beleza. Se tiver aminoácido, se tiver vitamina C, melhor ainda. Se tiver biotina, se tiver, enfim. Ele pode ter zinco, magnésio, pode ter vários minerais associados e vitaminas. Mas, lembrando que a dosagem, ela precisa ser a dosagem terapêutica. O colágeno hidrolisado, que não é necessariamente a mesma coisa que o Verisol, isso aqui é um bipeptídeo, ele parece que a dosagem terapêutica dele, se eu não me engano, é 10. Mas isso, a própria farmácia, ela pode estar orientando vocês na hora de fazer a venda, né, da proteína, do colágeno. Mas sempre comprem o colágeno se for hidrolisado, que eu prefiro os peptídeos bioativos, que eu sinto mais segurança neles e vocês precisam tomar menos, né, uma quantidade menorzinha. Sim, como eu estava falando, funciona, mas o que é que vai fazer, assim, como se fosse uma chave para o negócio ligar? É que o paciente precisa fazer consumo de proteína. Não tô falando proteína, qualquer proteína, tem que consumir, pode ser carne, pode ser proteína whey protein, tem que ser proteína. Então, se ele quer que o peptídeo bioativo, tá, que a proteína, que a gente vai fazer o estímulo seja, vale a pena, o paciente precisa fazer uso de proteína. Então, o paciente que é vegetariano consegue? Não sei dizer a vocês que necessariamente tem que ser proteína animal, mas precisa fazer uso da proteína, certo? Então, antes que eu esqueça, eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Assim, aí, o nome da enzima. A enzima que recebe o o tri e o bipeptídeo é a peptidase. Então, assim, cada enzima ela vai ter, é como se fossem receptores. Porque a parede do estômago, gente, ela tem umas curvinhas assim que é para absorção. Então, ali vão ter células. Essas células vão como se fossem puxar para poder pegar essas estruturas. Então, cada uma vai ser específica, vai quebrar para poder fazer a absorção. E aí foi quando se viu que o di e o tripeptídeo são absorvidos pelo organismo. Então, dá sim pra gente fazer esse estímulo pro nosso paciente, tá certo? Dá sim pra fazer. Agora, tem que também ter o quê? O uso da vitamina C. Rebeca, é qualquer vitamina C que eu posso usar? Não, tem muita vitamina C ruim no mercado.
Tem muita vitamina C de R$ 50. Tem muita que eu já vi. Essas vitaminas C, você vai na loja de maquiagem do bairro, tem muita vitamina C, não sei o que. Gente, aquilo vai fazer cócega em você. Se for R$ 50, vocês vão perder R$ 50 de você. Então, eu prefiro orientar que o paciente faça uso de uma vitamina C boa. Agora, para poder ser uma vitamina C que vai fazer o estímulo lá, um cofator na produção do colágeno, precisa ser a vitamina C na forma ácida, ou a vitamina C pura, ou ácido ascórbico. Não é qualquer vitamina C, tá? Geralmente são vitaminas C que você utiliza à noite. E aí, por ter uma boa permeação, essa forma de vitamina C, elas podem dar uma leve pinicada, né? É aquela sensação que tá dando uma cosquinha no seu rosto, mas isso é por conta do quê? Que ela tá permeando. Então, são vitaminas C, inclusive, que oxidam muito rápido, tá? Mas que a gente precisa ter essa cautela. Geralmente elas têm um pumpzinho. Eu acabei esquecendo de trazer a minha, que é a que eu uso, que é uma vitamina C ácida, que na composição tem, inclusive, a vitamina A, que é derivada, né, que é do ácido retinóico, que não dá para usar pela manhã, então ela é fotossensível, e tem a vitamina E como coadjuvante. Então, são 3 tipos, né, de vitamina C dentro de uma vitamina C, que eu não me incomodo de dizer que é Active C Pure. Então, se o seu paciente quer uma vitamina C ácida, você quer passar para o seu paciente, uma que eu gosto bastante é essa, porque é uma junção das 3 vitaminas. Active C Pure, tá? Eu não sei se eu falei tudo, eu falo demais, vocês não perguntaram nada, eu acho que vocês estão entendendo tudo, né? Me digam aí se vocês estão entendendo, me falem alguma coisa, que ninguém perguntou nada, deu pra entender, eu acho que eu já passei tudo, me dá um oi quem tá aqui comigo, Elane, quem mais, meu Deus, Adriana, Shirlene, Ana, Mousa sabe fazer também o porquê está fazendo, isso é raro, parabéns, sabe fazer e também o porquê está fazendo, isso também é raro, parabéns, Rebeca. Mousa! Ah, gente, e tem também os bioestimuladores de colágeno, né? Tem também Fagundes, Sandra Alice, minha amiga, até minha mãe tá na live, minha mãe tá viajando pra Petrolina hoje, está lá na live. Boa noite pra todo mundo. Selma, Tainara, Nutri, olha só, a gente tem a nossa Nutri aqui hoje, gente, Tainara. Mais do que eu, ela sabe falar sobre digestão, sobre os alimentos. Maria, Lari, gente, boa noite para todo mundo, que vocês estão, além de prática, sabe a teoria. O meu acabou, vou mandar fazer. É isso aí, Chilene, tem que mandar. Moza, tu é fera demais. Gente, Moza é meu personal, viu? Sigam ele. Rochedo desistiu de mim, tô aqui acordando 5 da manhã para dar orgulho. Mas é isso, gente, então assim, tem que fazer uso da vitamina C, é importante porque ela é cofator da produção do colágeno. A vitamina C a nível tópico tem que ser uma vitamina C de forma ácida, não é qualquer vitamina C. Boa noite, beijão, valeu por terem participado. A gente tá aqui na nossa live, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? A vitamina C, ela é essencial como fator para a produção do colágeno, tá, gente? E aí não caiam nessa de comprar qualquer tipo de vitamina C, porque realmente não é eficaz. E assim, tem 2 formas por quê? Uma vai ser, basicamente, vai ser pra gente neutralizar a ação de radicais livres, já falei um pouquinho sobre eles, que são o quê? Moléculas instáveis que vão desorganizar a nossa célula, e isso faz o quê? Acelera o processo de envelhecimento. Ei, Kira, mas eu vou deixar salva, tá? Falei um pouquinho aqui sobre o colágeno. Não acabou ainda não, tá perto de acabar, mas eu ainda tô aqui com vocês, tá? Então, a vitamina C, né, já que a gente falou dela, eu tô morrendo de calor. Porque eu não tô achando o controle do ar-condicionado. E eu não sei porque que eu comecei a minha live sem ligar o ar-condicionado. Deixa eu ligar aqui rapidinho, minha gente. Rapidinho. Liguei. Deus me livre, tô morrendo de calor. Ó, agora vai melhorar. E eu suando aqui sem saber. Vê só.
A vitamina C, como cofator, ela precisa permear para poder chegar na derme. Lembra que a derme é a segunda camada, é a camada de estrutura, então eu vou ter que sinalizar. E um parêntese aqui, tudo que se faz na estética, tudo é a nível de estímulo. Você não vai, por exemplo, tomar o Verisol ou Peptan ou colágeno hidrolisado para substituir ou produzir o colágeno. Não, é a nível de sinalização. Você consome, para ele vai chegar lá no seu fibroblasto, lá na segunda camada, por via de corrente sanguínea, para estimular o fibroblasto, tá? Não é substituir. O colágeno é diferente do ácido hialurônico, ele vai dar volume, tem os bioestimuladores de colágeno, né? Tem profissionais que fazem desse recurso. Eu não trabalho com bioestimuladores, pode de repente até marcar para fazer uma live aí em conjunto, mas os bioestimuladores de colágeno, tudo é a nível de sinalização. É a radiofrequência, você vai sinalizar, tudo vai causar um processo inflamatório, né? Para o quê? Para estimular essa célula a produzir mais colágeno. E a mesma coisa vai ser através dos usos tópicos. Essas metaloproteinases de matriz, ao longo do tempo, a gente vai produzindo mais e vai diminuindo a produção do colágeno. Então, o que a gente faz? Usa dentro da cosmetologia produtos para o quê? Inibir a ação das metaloproteinases. É uma forma também de rejuvenescimento. Então, quando você quer fazer aí um tratamento, um protocolo de rejuvenescimento para o seu paciente, é importante que você faça o quê? Eu quero estimular colágeno tipo 1, que é o colágeno que os jovens têm mais, é o colágeno que dá firmeza. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso estar estimulando. Através de quê? Cosmetologia, suplementação oral, procedimentos estéticos. Se você consegue fazer toda uma orientação de alimento, de praticar atividade física, de proteger de radiação, né, solar. Então, existem vários fatores que vão fazer com que a gente tenha sucesso ou não no procedimento estético. Porque a estética em si, ela só é 30% daquilo que a gente pode estar fazendo para o nosso paciente no momento que ele chega na cabine. Então, a gente precisa estar orientando esse paciente. Por isso que é bom a gente estar sempre fora dessa caixinha e começar a pesquisar outras coisas. Porque senão a gente fica à margem de protocolos fechados, que é uma coisa que eu sempre bato e eu fujo disso para poder ter justamente um diferencial, tá? Para poder fazer cicatrização, que é o colágeno tipo 2, por exemplo, ela é feita o quê? Pelo colágeno. 100% da cicatrização é feita um colágeno que é da derme, mas não é o colágeno tipo 1. Então, a gente precisa estar atento a essas coisas, né? Sem vitamina C eu não consigo fazer essa tríplice hélice, tá? Eu não consigo pegar essas moléculas, esses aminoácidos e fazer, tá? Então, a gente precisa ter o colágeno e a tríplice hélice, eu preciso da vitamina C para ligar essas três e fazer essa conexão. Então, eu tenho que dizer para o meu paciente consumir menos açúcar, para não quebrar, porque na verdade, gente, são várias coisas, como eu tô dizendo, né, para vocês. Mas, por exemplo, vamos pensar que aqui eu tenho uma tríplice hélice, tá? Então, a molécula de glicose, ela tem uma afinidade pela proteína. Então, ela vai grudar aqui no meu colágeno e vai endurecer. Lembra que eu falei que ele era flexível? Ele vai endurecer esse colágeno, vai deixar ele enrijecido e vai como se fosse quebrando ele. Então, ao longo do tempo, eu já degrado o meu colágeno, já tenho um aumento das a ação da metaloproteinases de matriz, quase que não sai, calma. Eu tenho o colágeno, a glicose se liga à minha proteína, vai deixando de maleável, ela vai endurecendo, então ela endurece e quebra igual um caramelo, tá? E ao longo do tempo eu já diminuo essa produção e aumento a ação das metaloproteinases de matriz. Então eu vou ter o quê? Um processo de envelhecimento acelerado. Então por isso que é diferente de uma pessoa para outra. Ah, Rebeca, fulano tem uma pele assim, assim. Pois é. Vamos pensar, tem uma pele negra, tem mais proteção para radiação, bebe muita água, tem uma genética boa, faz uso de protetor, faz uso de antioxidante, suplementa peptídeos bioativos, usa produtos tópicos para inibir metaloproteinase. Cara, essa pessoa vai ter uma pele maravilhosa, né? Então, fugir um pouquinho dessa ideia de que na idade mesmo, mas que a gente pode estar aí suplementando e fazendo vários estímulos para o nosso paciente, tá, gente? É sobre isso que eu queria falar para vocês, queria compartilhar. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Pra Kira, que entrou agora, vou deixar essa live salva. E pra quem tiver mais alguma dúvida, pode até falar comigo no direct. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão tão caladinhos. Eu falo, parece que é uma metralhadora. Falo. Me digam alguma coisa. O que é que vocês acharam da live? Falem aí pra mim.
Até os próprios... Ah, gente, a biomédica falando aqui, ó. Até os próprios bioestimuladores de colágeno dependem de uma série de fatores, organismos, para um bom resultado. Pois é, Lani, tem várias coisas que vai fazer com que esse organismo tenha, inclusive, uma boa... um bom retorno dos bioestimuladores, né? Ei, Kira, depois tu vê lá, aí comenta quando tu vê lá eu vou deixar salvo, tá? Especialmente pra você, que sempre acompanha a gente aqui, tá bom? Então, os bioestimuladores, todo o procedimento que você for fazer, né? Vão ter vários estímulos aí, mas você precisa ter um organismo e ter uma alimentação e ter todo um processo de acompanhamento. Então, vale muito a pena a gente investir. Sim, gente, falando que o Verisol, por exemplo, né, os peptídeos, eles têm vários formatos, tá? Pode ser em cápsula, vai ser muitas cápsulas, serão muitas, porque a dose mínima é 2,5 gramas e cada cápsula vai até 1 grama, né? Então, seria, sei lá, 3 cápsulas de 1 grama, mais ou menos, linda, né? E aí, a gente pode fazer o Verisol pode ser em chocolates terapêuticos, para quem gosta, tem sabor. Esse aqui mesmo tem sabor de acerola e laranja, tem uns que é de morango, tem uns que é de pitaia, são várias formas. E vocês não fiquem muito presas à questão da marca do produto. Essa semana chegou uma paciente minha, comprou um, foi 160, muito caro. Não é barato, mas tá muito caro. Em torno de 120, 110, isso aqui foi R$100, comprei na promoção. Mas eu comprei aqui na Roval, né, que eu gosto muito. E aí, vocês não ficam muito presos, não. Prendam-se à dosagem terapêutica. O Verisol, a dosagem 2,5 gramas. Se você quiser suplementar, você pode pedir para o farmacêutico aí da sua cidade, do município, faz uma parceria com ele, né, para quem é profissional, e fala com ele que você quer solicitar, que você vai prescrever para o seu paciente. E você faz uma prescrição organizadinha e coloca para o seu paciente consumir Verisol 2,5 gramas ao dia, né, um scoopzinho 2,5 gramas, e pede para ele fazer para 30 dias. Aí ele já faz um potezinho para 30 dias e você toma e seu paciente também toma. É bem bacana.